Alô, família Rosanetu! E aí, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não curtiu, não deixa de curtir aí, tá bom? E hoje estou trazendo de novo uma pessoa super especial que tem colaborado muito nas nossas viagens. Inclusive, no tempo da pandemia, ela trouxe cada palestra de reflexão, uma melhor do que a outra. Ela já viajou a mais de 40 países, escreveu um livro, Seguindo Viagem. Não é isso, Dayana? Minha filha mais velha, Dayana. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu tenho viajado bastante com a minha mãe, recentemente. E sempre trazendo alguma palavra. Na última a gente fez uma palestra falando sobre viagens e inteligência emocional, porque eu também trabalho com inteligência emocional, com palestras. Inclusive vou dar um treinamento presencial no Rio, vocês estão convidados. Já segue aqui também lá no meu canal no YouTube, já se inscreve lá para vocês ficarem por dentro. E como ela falou, eu escrevi um livro dessas minhas experiências pelo mundo, sempre trazendo uma reflexão, porque viajar é algo que transforma. E ao longo dessas viagens que eu fiz, eu aprendi muito e escrevi. Fiquei inspirada, escrevi um livro com todos aqueles momentos, aquelas experiências que eu tive, e em breve ele já vai estar pronto para vocês também, o livro. Estamos aguardando. Um dos meus sonhos é que em todas as viagens a gente leva sempre uma reflexão para os nossos clientes, para que eles possam voltar, não da maneira como eles chegaram, mas diferente, sabe? E aí traz um pedacinho pra gente de como que seria. Eu lembro da minha mãe sempre ter esse desejo, E inclusive a gente já deu início a esse projeto, que é o Viagens que Transformam, onde a gente vai tentar sempre levar algo para vocês. A minha mãe já fazia isso com o Senta que lá vem a história, Toda a história que ela trazia já era uma mensagem muito boa, Que muitas pessoas até choravam, o olho lacrimejava, porque eram mensagens curtas, mas impactantes. Então ela sempre teve esse desejo de aproveitar o momento que no ônibus, ou lá também, e sair. A gente não sair da viagem da mesma forma que entrou, sair cheio de algo. E aí nessas últimas viagens tem dado muito certo, o pessoal tem gostado bastante. E a minha experiência com viagens, ela me fez enxergar a vida de uma forma que hoje eu vivo como se eu estivesse viajando. Vou contar um pouquinho para vocês que há um tempo atrás eu viajava muito porque eu não estava bem internamente comigo, na minha vida, no meu trabalho, principalmente na minha profissão. E viajar era algo que me fazia ficar bem. Por quê? Depois eu entendi que era mais uma forma de viajar, porque quando eu viajava, eu mudava, eu era outra pessoa. Por quê? Porque eu enxergava um mundo diferente. Era como se eu tirasse aquela Dayana do dia a dia e vestisse a Dayana do final de semana, dos feriados, das férias. E ela era muito melhor. Por quê? Ela estava no agora, ela estava na presença, ela olhava mais para as coisas belas do que para as feias, do que reclamar, ela agradecia mais do que reclamava. Ela estava aberta. E um exemplo que eu até dou nas viagens é o seguinte: durante um tempo da minha vida eu morei em Belém e eu fui para lá muito contrariada, e isso fez com que eu visse a cidade de uma forma negativa. Então tudo era um motivo de reclamar. Eu reclamava porque Belém chovia muito, eu reclamava porque o açaí deles não era do jeito que eu gosto, do Rio de Janeiro. Eu não gostava de Belém, lembra, mãe? Eu falava muito mal de Belém. Mas depois eu voltei para o norte, para uma cidade diferente, porém parecida, que é ali do lado, Manaus. E aí eu era totalmente outra pessoa. Eu me apaixonei por Manaus, visitei vários pontos turísticos, passei, conheci Manaus de ponta cabeça. Colocou até a Maria Eduarda para seguir a Mirim lá, A Maria Eduarda conheceu tudo, fomos em tribo indígena, nadamos com boto, fizemos encontro de fazer uma excursão para lá, Manaus, olha, eu tenho muita saudade de Manaus. Só que o que acontece? Eram cidades parecidas, porém momentos diferentes. Então, em Belém, eu era uma pessoa que eu não estava bem comigo. Então, internamente, o estado que eu estava afetou a forma como eu enxerguei a cidade.
E já quando eu estava em Manaus, eu já tinha passado por um processo de transformação, de autoconhecimento, de inteligência emocional, já estava estudando sobre esse assunto, e aí eu era outra pessoa, e eu encarei Manaus de uma forma positiva. E é isso que eu passo para as pessoas. A minha mãe tem o bordão de que como está o nosso dia, maravilhoso, né? Vocês sabem. Chama o maravilhoso que ele vem. E na verdade isso é muito de ela mudar o estado emocional da pessoa, porque quando ela fala isso, as pessoas até mudam a forma como elas estão, o olhar, o sorriso vem, porque você não consegue falar maravilhoso com uma cara fechada. Quando você fala maravilhoso, você já invoca esse estado do maravilhoso mesmo, porque as nossas palavras, elas têm poder. Tem poder, verdade. A gente fala, atrai. Então eu acho que minha mãe, mesmo sem saber que isso tinha algo ali científico, ela já usava. E aí eu falo isso no ônibus, né? Sempre a gente dá uma palavrinha no início da viagem que é a seguinte: a viagem tem tudo para ser incrível, mas eu posso te levar para um lugar mais maravilhoso, te tratar igual reis e rainhas, mas se vocês não se sentirem como reis e rainhas, a viagem não vai ser legal, porque quem faz a viagem somos nós. É o nosso olhar, né? Se eu ficar olhando só para ó dor, o que vem? Vai vir a dor. Sim, e você até fala, mãe, uma coisa, que o turismo é o quê? Você sempre diz. Fazer turismo é ser feliz, é conhecer o mundo. É conhecer, né? Porque tem gente que vem de uma viagem e fala, não gostei dessa cidade, né? Mas aí pelo menos conheceu. Às vezes vai numa viagem, a cidade pode não ser muito boa, não ser tão agradável, abaixo da expectativa dela, mas pelo menos ela conheceu. Aí quando a pessoa falar, o tal lugar, eu sei, eu conheço, eu já fui, né? Então fazer turismo é conhecer o mundo. Conhecer, não é só falar os seus gostos pessoais, essa cidade não me agradou, mas pelo menos eu conheci, e não ficar reclamando, né? Procurar o bom que a cidade tem, procurar o belo. Ressaltar sempre positivo do lugar. Porque o que a gente coloca o foco realmente aumenta. Acontece muito isso com você, por exemplo, se você quer comprar alguma coisa e aí você tá naquela pesquisa, né, de preço ou de loja, daqui a pouco você vai começar a ver ela, não é? Que acontece com a gente. Por quê? Porque acendeu a luzinha do seu cérebro. A Michelle mesmo, quando estava grávida, ela disse que começou a ver as grávidas em todos os lugares, né? Acontece. Onde a gente coloca os nossos olhos, aumenta. Aumenta. Mais daquilo vai mostrando pra gente. Sim, vai aparecendo, porque você falou pro seu cérebro que aquilo é importante pra você. Então ele, é isso aqui que ela gosta de ver? Então eu vou mandar mais pra ela. É por isso que reclamar é ruim, murmurar. A gente tem que estar sempre agradecendo pra vir mais, né? E isso que viajar é pra mim, sabe? Viajar me fez mudar meu olhar pra várias coisas, me fez aprender demais. E eu tento trazer isso. Na última viagem a gente trouxe a palestra que era da bagagem, né, em excesso, e foi muito legal, porque a gente carrega muito peso. Eu contei que uma vez eu viajei com um peso enorme, uma mala enorme, como que aquilo foi ruim, e aí eu usei como uma metáfora para a bagagem que a gente leva na vida, a falta de perdão, né, a culpa, entre outros que eu falei lá no ônibus. Se você tiver a oportunidade de viajar, eu posso repetir essa palestra lá para você. Mas é isso, eu aprendo demais, que eu acho que o que mais importa é a gente aprender, tá todo dia aprendendo, né? Em cada viagem, com as pessoas, é muito importante você ter a oportunidade de se relacionar com o outro. Quando eu converso com os clientes da minha mãe, eu sempre aprendo uma lição, eu gosto de ouvir a história dele, porque nada melhor do que a experiência, né? Então, não perca essa oportunidade de fazer amigos nessa viagem. Fazer amigos é muito importante, né? Ter um bom relacionamento, porque ninguém é forte sozinho, né? Pessoal, vamos parar o vídeo por aqui, né? Quero agradecer a Dayana por essa oportunidade. Estamos aprendendo muito com ela. E eu gostaria que na semana que vem a Dayana retornasse para contar pra gente sobre essa bagagem que nós carregamos da vida. Pode ser, Dayana? Pode sim. Então aguardamos vocês aqui de novo no nosso canal semana que vem, quarta-feira às 19 horas, hein? Juntamente com a Dayana, que vai trazer esse assunto muito interessante para a nossa vida. Ative aí o sininho para você receber as notificações, tá bom? E aguardo vocês. Até semana que vem, pessoal! Tchau, tchau!